Antes mesmo de existir Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, onde essas redes sociais acumulam milhares de seguidores, eles foram os primeiros seguidores existentes no mundo. E eles seguiam somente uma pessoa, nada mais, nada menos do que Jesus. Deixaram tudo para trás, suas casas, famílias, trabalhos e o próprio futuro, em nome de uma fé que mudaria o mundo. Mas o que aconteceu com eles depois da crucificação? Como viveram? E principalmente, como morreram os 12 apóstolos de Jesus? Hoje vamos descobrir o destino final dos homens que caminharam ao lado de Cristo. Histórias marcadas por fé, coragem, pela dor e pelo martírio. Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Monique, eu conto casos criminais reais de todo mundo. E hoje eu trouxe, não um caso criminal, mas hoje eu trouxe uma curiosidade que eu fiquei nesses últimos dias aqui pensando. Apesar de eu já ter lido bastante a Bíblia, mas me deu uma curiosidade. E aí eu achei muito interessante, então eu trouxe aqui pra vocês. Vocês também, como eu, gostam também desses casos de curiosidade, hoje eu trouxe essa curiosidade. Apesar de ser uma curiosidade, tem a ver também com morte, né? Então hoje a gente vai saber como morreram os 12 apóstolos de Cristo. Então, sem mais, let's go que eu vou te contar essa história. Antes de falar das suas mortes, precisamos entender quem eles foram. Pescadores, cobradores de impostos, zelote e sonhadores. Homens comuns, chamados para uma missão extraordinária: espalhar o evangelho até os confins do planeta Terra. Depois da crucificação de Jesus, eles se dispersaram pelo mundo conhecido. E cada um trilhou um caminho diferente, levando a palavra do evangelho, enfrentando perseguições, assim como Jesus. O termo apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. Esses homens formaram o alicerce da igreja nascente e suas ações e ensinamentos ecoaram por toda a história do cristianismo. Cada um teve uma trajetória singular. Alguns viajaram por continentes, fundaram comunidades cristãs e enfrentaram perseguições severas. Outros permaneceram mais próximos de Jerusalém, ensinando e fortalecendo os primeiros fiéis. Praticamente todos morreram como mártires. Suas vidas não foram marcadas apenas pela missão, mas pelo testemunho final: entregar a própria vida por aquilo que anunciaram. Pedro, o líder dos apóstolos, pregou em Roma e se tornou o primeiro bispo da igreja. Quando foi condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Jesus. Sua cruz invertida se tornaria símbolo da humildade e da fé. Pedro era pescador na Galileia e foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Tornou-se líder dos 12 e é reconhecido pelos católicos como o primeiro Papa. Santo André, irmão de Pedro e também pescador, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Após a ascensão, pregou nas regiões de Trácia, Rússia, Escócia e Grécia. Em Pratas, na Grécia, foi preso e condenado à morte por pregar a palavra de Cristo. Também, recusando-se a ser crucificado como Cristo, pediu uma cruz em forma de X. Sua cruz tornou-se também símbolo cristão e a marca de sua coragem diante do martírio. Morreu crucificado em forma de X entre 60 e 70 depois de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, Tiago foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Pregou na Judéia e depois partiu para a Península Ibérica, onde teria evangelizado parte da atual Espanha. Retornou a Jerusalém, onde foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, por volta ali dos anos 44 depois de Cristo. Seus restos mortais estão na Catedral de Santiago de Compostela, que é destino aí de milhões de peregrinos. São João Evangelista, irmão de Tiago, João foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio. Escritor do 4º Evangelho, 3 cartas e do Apocalipse, viveu em Éfeso,
onde exerceu liderança nas comunidades cristãs. Segundo a tradição, foi exilado na ilha de Patmos durante as perseguições. Morreu em idade avançada, entre os anos de 90 e 100 depois de Cristo. Porém, morreu de causas naturais, sendo lembrado como o discípulo amado. São Filipe, nascido em Betsaida, a nordeste do Mar da Galileia, foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Após a ascensão, evangelizou na Frígia, atual Turquia. Converteu muitas pessoas, o que gerou perseguições. Foi preso e crucificado de cabeça para baixo em Hierápolis, onde suas relíquias foram encontradas em 2011. São Bartolomeu, inicialmente chamado nos evangelhos como Natanael, evangelizou na Índia e na Armênia. Teria pregado com São Judas Tadeu na Pérsia. Segundo a tradição, foi perseguido e capturado também por conta das suas pregações. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Triste, né? E esse foi um dos martírios mais cruéis dos apóstolos. São Tomé, aquele, do só acredito vendo, ficou famoso por sua incredulidade na ressurreição de Jesus. Tomé evangelizou ali na região da Síria, da Pérsia e da Índia. E ele também fundou comunidades cristãs que perduram até hoje. Foi martirizado por lanças. Morreu transpassado por lanças, ali por volta de 72 depois de Cristo, em Meliapor, na Índia. E assim, diversas tradições indígenas relatam a passagem de Tomé pelo território que hoje é o Brasil. Esses relatos, eles incluem assim pegadas marcadas em pedras, cruzes esculpidas e histórias orais, Identificam o apóstolo como Sumé, um homem justo que ensinava valores morais e espirituais, condenava práticas como o canibalismo, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, e ajudava os nativos no cultivo da terra. Missionários, assim como o padre Manuel de Nóbrega, registraram esses testemunhos no século XVI, reforçando a história de que Tomé teria pregado entre os povos indígenas e deixado marcas que permanecem vivas na memória ancestral das comunidades nativas. São Mateus. Cobrador de impostos antes de seguir Jesus, Mateus é o autor do primeiro evangelho. Pregou na Etiópia e na Pérsia, dedicando-se a judeus convertidos. Foi assassinado com uma espada por líderes locais contrários à sua pregação. Morreu assassinado por golpe de espada entre 60 e 70 depois de Cristo, na Etiópia ou Pérsia. São Tiago Menor. Chamado também de Tiago, filho de Alfeu e identificado como primo de Jesus, foi o primeiro bispo de Jerusalém e autor da Epístola de Tiago. Segundo a tradição, foi lançado no pináculo do templo e, ao sobreviver à queda, foi espancado até a morte. São Simão, o Zelota, evangelizou a região da Pérsia e da Mesopotâmia, está entre os apóstolos menos mencionados no Novo Testamento. De acordo com a tradição, foi martirizado ao lado de Judas Tadeu, vítima de perseguições contra cristãos. São Judas Tadeu, conhecido como o santo das causas impossíveis, pregou na Pérsia com Simão. É autor da Epístola de Judas. Foi morto com golpes de clava ou machado durante também as perseguições aos cristãos, ali por volta de 60 e 70 depois de Cristo. São Matias, escolhido por sorteio para substituir Judas Iscariotes após a ascensão, Matias evangelizou na Capadócia e na Etiópia. Segundo a tradição, foi apedrejado e em seguida decapitado por anunciar o evangelho, ali por volta dos anos 80 depois de Cristo. São Paulo. Embora não tenha feito parte do grupo original dos 12, Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Sua trajetória foi narrada nos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. Convertido no caminho para Damasco, viajou pela Ásia Menor e Europa anunciando o evangelho. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Foi decapitado em Roma sob ordens de Nero. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por longas viagens missionárias e períodos de prisão.
Essa trajetória é retratada no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, estrelado por Jim Caviezel. Judas Iscariotes. Esse aí eu acho que o povo conhece bem, né? Traidor. Entregou Jesus aos soldados por 30 moedas de prata. Não foi nem de ouro, gente. Era de prata mesmo. Consumido pela culpa, tirou sua própria vida. E o seu nome ficou aí sinônimo de traição eternamente, né? Nenhum deles era um guerreiro, nenhum deles tinha poder ou riqueza, mas todos, com exceção de João, que morreu de causas naturais, escolheram morrer em vez de negar o que haviam visto: Cristo ressuscitado. Suas mortes não foram um fim, mas o início de uma fé que atravessou séculos e segue até hoje. Hoje, os 12 apóstolos são lembrados como pilares da igreja, testemunhas vivas da coragem espiritual. 12 homens comuns, 12 destinos diferentes e um só propósito: levar a luz de Cristo até o fim, mesmo diante das trevas. Suas histórias nos lembram que a fé verdadeira não se mede pelo conforto, mas pela coragem de permanecer firme quando tudo parece perdido. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar o poder da fé. E é essa a história de hoje. Não foi um caso criminal, mas uma curiosidade. Eu acho que a partir de hoje eu vou entrar também aqui no canal com alguns fatos curiosos que eu mesma tenho curiosidade, vou lá, pesquiso, sabe? Aí dá vontade de trazer para vocês aqui. E isso era uma curiosidade minha, apesar de eu ter lido bastante partes da Bíblia, eu não sabia exatamente como morreram os 12 apóstolos. E hoje eu trouxe para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu continue trazendo aqui mais curiosidades do mundo para vocês, se inscreve no canal, deixa seu comentário, não esquece de deixar seu comentário, compartilha com quem gosta desse tipo de assunto. O canal precisa muito da sua interação para que o YouTube entenda e propague o vídeo para mais pessoas. E é isso por hoje. Fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau!